Pessoal, eu comecei a gravar, tá? Que eu não tinha começado ainda. Tá gravando. Deixa eu compartilhar de novo minha tela. Pessoal, então essa foi a prova, né, que vocês fizeram semana passada. Coloquei 10 questões. Eram 2 dissertativas, né? As demais eram de múltipla escolha. O que eu quero pegar com vocês agora, a gente repassa todas as questões, eu explico o que eu estava pedindo, né? E a resposta correta também. Essa primeira, eu sei que no formulário de vocês não estava aparecendo nessa ordem, né? Porque ela estava com ordem aleatória. Mas essa, vamos começar analisando essa daqui que trata então sobre o ciclo PDCA. Né? Lembra que o ciclo PDCA é um ciclo de melhoria contínua para a gestão da qualidade, né? Dentro de qualquer tipo de estabelecimento de alimento e bebida, se aplica o ciclo PDCA. Então, o ciclo PDCA, né? O que fala aqui, né? São 4 fases que compõem o ciclo PDCA. A primeira é o plan, planejamento, do, fazer, check, né, checagem, avaliação, e action, que é ação. Né? Então, é um ciclo, é uma ferramenta de qualidade, o qual utiliza, então, essas 4 etapas para se solucionar problemas. E aí eu perguntava aqui, ó, a fase onde são estabelecidos os objetivos e as metas do ciclo, onde são definidos o problema, que o problema deve ser resolvido e por que é preciso resolver essa questão. Essa daqui, gente, trata, então, da primeira fase. É a fase onde a gente define qual é, de fato, o meu problema, né? Identifica o meu problema e estabelece meta, objetivo, né? O que eu devo fazer para resolver aquele problema. Então, é a primeira fase, a resposta correta, então, seria aqui no planejamento. Fase de planejamento. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá, gente? Essa foi outra questão que tratava, então, sobre a pirâmide de Maslow, da hierarquia das necessidades. Essa questão eu só pedia, então, para que vocês relacionassem a necessidade ao seu conceito. Né? Então, aqui esse primeiro conceito fala: trata-se das mais básicas necessidades que precisam ser saciadas para manter o corpo saudável. Então, essa daqui, né, trata, então, da necessidade básica, né, que é aquela necessidade mais básica de tomar banho, se alimentar, beber água, dormir, é a necessidade mais básica. Então, a gente começava aí com aqui indicando 5. A resposta correta, né, seria 5, 2, 4, 3, 1. A segunda é a necessidade de nos sentirmos dignos, autoconfiantes, independentes, autônomos, respeitados por nós e pelos outros. Né? Essa daqui diz respeito de autoestima, de se sentir digno, autoconfiante, né? De se autoconfiar, gostar de si, saber que consegue. Né? Então, essa daqui, necessidade relacionada à sensação de proteção, garantia de soluções perante as situações que estão fora do controle do indivíduo, diz respeito às de segurança. Necessidade relacionada ao senso de pertencimento e intimidade, 2 fatores essenciais para a felicidade, é a social. E necessidades essenciais para que o indivíduo alcance a verdadeira realização, né, pessoal e profissional. Aqui diz respeito, então, à necessidade que está lá no topo da pirâmide, né, de autoestima, de autorrealização. Autoestima não, desculpa, de autorrealização. Então, essa daqui, pessoal, ó, seria essa alternativa, né? A gente conseguindo encontrar a primeira dos conceitos, a gente já conseguia eliminar, né? Essa e essa ficava só 2 alternativas. A correta, então, é essa daqui.
aqui eu falo sobre o tipo de serviço, né, no ramo da alimentação. E foi daquela aula que a gente falava sobre bar, restaurante, fast food, catering. Então, eu pergunto, então, o tipo de estabelecimento comercial que tem balcão e, às vezes, algumas mesas, né? Sua finalidade é servir bebida alcoólica ou não, petisco e outras iguarias. Essa daqui, bastante gente acertou, né? Fala do bar. O bar é aquele estabelecimento que sempre vai ter um balcão, né, para alguma bebida rápida, para se servir rapidamente. E tem mesas, serve petisco, tem bares que servem, né, porções maiores. Você sai de lá alimentado, né? Bebidas, tem alcoólicas e não alcoólicas também. Então é um bar. Luciana, Oi? nós vamos ter acesso à prova que o que a gente acertou, o que a gente errou, essas coisas ou não? Olha, é difícil eu falar assim que eu vou. É que assim, eu acho que não seria interessante eu abrir aqui. Eu consigo ver a prova de todo mundo aqui. Uhum. Mas eu não sei se seria interessante eu abrir para todo mundo ficar vendo as suas respostas. Não, não, eu falo assim, se eu consigo ter acesso no meu portal da minha prova, assim, entendeu? Pior que não, menina. O Não? que dá para a gente fazer é, por exemplo, professora, eu discordo muito da minha nota, tem alguma coisa errada, não sei. Quer ver a prova? Me manda uma Uhum. mensagem, aí a gente conversa no particular. Que aí eu consigo Tá te bom, mostrar. tá Porque bom. eu acho que não é legal eu ficar mostrando aqui, né? Porque se a Não, gente sim, tivesse não. Uhum. presencial, vocês iam ter acesso à prova, né? Era Tranquilamente. legal se a gente conseguisse ter acesso à prova, porque nem eu mesmo não lembro das respostas que eu dei, entendeu? Eu não sei, Entendi, não sei se está certo ou se está errado, né? entendi. Entendeu? É por Não, isso que eu perguntei, mas tudo bem. mas dá para a gente ver sim, tá? Não tem um acesso que você consiga visualizar a sua prova. Só eu consigo ver as provas, né? E de alguma forma eu consigo te mandar as suas respostas para você Tudo bem, verificar. Né? tá O bom. que eu posso talvez fazer, se vocês quiserem, é pegar essas perguntas e mandar para vocês as perguntas, para vocês terem, né, em mãos. Não sei se vocês querem. Mas assim, mandar um por um a prova individual, aí já não consigo fazer. Mas aí a gente vai se falando, tá bom, pessoal? Essa outra questão, sexta, né? Eu falo sobre o papel do chefe de sala ou garçom. Né? Foi uma aula, da mesma aula que a gente falava sobre os tipos de serviço, a gente falava sobre restaurante. Dentro dessa parte aí de restaurante, a gente falava do garçom. Né? Qual que é a atribuição, né, desse cargo, né, de chefe de sala ou garçom? A correta aqui, né, a que diz respeito que ele é o responsável por uma parte da sala, composto por um número determinado de mesas, pode variar de acordo com o tamanho do restaurante, fica em contato contínuo com o cliente, é o responsável por dirigir os comins, que com a finalidade de obter a máxima eficácia do serviço. Então, ele não trabalha, né, igual esse daqui, com a limpeza diretamente, né? Claro que ele vai fazer algo de limpeza, mas não diretamente, que seja trabalho dele. O metro, o chefe de sala, então essa daqui estaria errada. Não é responsável por compra e venda de bebida do restaurante, né? Não é o garçom responsável. Ele deve conhecer, ele deve saber servir, mas não é ele que faz a compra. Ele também não é responsável por receber os clientes quando entram no restaurante. Né? Então, existe um profissional que vai fazer esse serviço também. Oi, gente. Oi, você pode comentar a diferença entre garçom e chefe de sala? Porque essa foi uma aula que eu não estava e eu não me lembrava desse termo chefe de sala. Então, é que o chefe de sala, ele é chamado também de garçom. Né? O cargo de garçom, ele também é chamado de chefe de sala. Seria o mesmo cargo, o chefe de sala ou o garçom. Ah, beleza, obrigado. São nomenclaturas diferentes, né? Mas é o mesmo cargo. Tá bom, então, obrigado. A próxima diz a respeito sobre a burocracia.
Foi uma aula que a gente falou sobre a teoria da burocracia, sobre a gestão burocrática, né? E aí eu colocava algumas afirmações, algumas corretas e incorretas. Aqui eu perguntava, então, qual estava incorreta. Então, aqui eu colocava, ó, a primeira, a burocracia tem como característica a impessoalidade e a hierarquia. Essa daqui, gente, está correta. É característica, sim, da burocracia essa impessoalidade, né? E a hierarquia é muito presente. Na burocracia, se eu for colocar uma frase assim que marca a burocracia, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Também, que é a questão da hierarquia, que ela é muito bem estabelecida. Na burocracia, eu também tenho essa questão de ter muitas etapas, muitos documentos, muita formalidade, e aí eu tiro a pessoalidade, né? Fica muito impessoal, porque há regras muito bem estabelecidas. Então, essa primeira, ela é correta. A segunda fala da liderança dentro desse sistema burocrático, né? Então, a liderança dentro da burocracia exerce um papel fundamental para o controle de todos os processos e atividades, né? Até aqui tudo bem. A liderança, né, seguindo ali seu nível hierárquico, ele é fundamental para controlar os processos, exercendo um estilo de gestão democrático. Então, aqui é onde está o erro dessa alternativa, né, dessa afirmação. Porque, sim, a liderança é importante, mas ela não exerce muita gestão democrática, né? Gestão democrática onde há democracia, onde eu abro espaço para os demais falarem, né? Sei os momentos a qual eu tenho que ser mais incisivo, eu como gestor, né? E sei momentos que eu devo ser mais flexível. Isso é ser democrático. E ter flexibilidade em alguns momentos não é característica da burocracia, né? A burocracia é marcada pela rigidez. Então, essa segunda está incorreta. A terceira fala do controle rígido das normas e regulamentos. Está certa, né? A burocracia tem um controle muito rígido. Então, tanto a 1 como a 3 estão corretas. O que eu pedi aqui era o incorreto. Então, o incorreto é a segunda alternativa, né? A segunda afirmação, na verdade. Essa daqui eu falo das funções dentro da administração, as funções básicas, né? Que é o PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. Faço um pouco de teórico sobre o que é essas funções administrativas aqui no texto, né? E depois pergunto, né? A função que administra, o que eu estava perguntando, né? Qual dessas 4 né? Porque no planejar é onde eu defino metas, né? Estabeleço objetivos. Professora, cortou o áudio, não sei se para todos, mas para mim cortou um pedação. Eu já estava falando dessa questão? Já. Tá, então peraí. Deixa eu voltar a falar dela. Essa questão, então, trata das funções da administração, né, que é o PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. Coloquei, então, essa frase no final para a gente identificar, né? Essa frase diz respeito a qual função dentro da administração? A que administra, que diz respeito ao momento de integrar pessoas e processos, colocando a administração em prática. Né? Ela diz respeito a dirigir. Né? Porque no planejamento, que é a primeira etapa, é onde eu defino metas, objetivos, o que eu vou fazer, né? Para prospectar e para o futuro. A organização é o momento que eu vou colocar, né? Vou organizar todas as ações necessárias para se obter, né? Se chegar aí nesses objetivos. Eu vou delegar funções para as pessoas, vou fazer toda a organização. A direção, né? O dirigir é o momento de colocar a administração em prática, né? Então, eu planejo, eu organizo o terreno, as pessoas e vou, né, numa próxima etapa, é dirigir. É colocar em prática, né? Integrar pessoas e processos. Controlar é lá no final, né? Verificar se tudo deu certo, né? Que é o controle. Então, essa oitava diz respeito a dirigir.
tona diz respeito também à burocracia. Né? A burocracia, falo também um pouco sobre o que é a burocracia, seus processos burocráticos. E a pergunta é, né, ó, a partir das informações fornecidas, assinale a alternativa correta sobre os aspectos que favorecem a burocracia institucional. Isso daqui foi tratado em aula também, né? Então, o que favorece, o que traz, né, à tona aí a burocracia? Essa daqui fala do desenvolvimento monetário, que é a correta, né? Desenvolvimento monetário, crescimento qualitativo e quantitativo das tarefas e eficiência. Pessoal, é o seguinte, a gestão burocrática é onde eu tenho total controle dos meus processos, das pessoas, de tudo que é feito dentro da organização. Consequentemente, se eu tenho um bom controle daquilo, eu tenho um desenvolvimento monetário. Eu não sei se eu tenho pessoas ali trabalhando felizes, motivadas, mas eu tenho resultados, né? E tenho crescimento qualitativo e quantitativo das tarefas, né? Porque é algo muito, como eu posso dizer, muito cheio de regras e tarefas e etapas, né? E eu tenho muita eficiência. Então, isso daqui, né, é o que favorece aí a questão da burocracia. Porque nas demais, pessoal, eu coloco aqui, ó, desenvolvimento de colaboradores, crescimento nas tarefas e aumento no salário. Essa questão aqui de desenvolvimento dos colaboradores não é muito forte, né, na questão da burocracia. A burocracia, ele foca muito nos processos e no resultado. Ele peca um pouco aqui com os colaboradores. Desenvolvimento social também não é foco da burocracia. Conduta hierárquica, sim, né? Melhoria nos custos e salários competitivos também não é muito forte. Organograma definido, busca de melhores profissionais e crescimento sustentável, né? Eu diria que o que está errado aqui é essa questão da sustentabilidade. Pensar muito no outro, no ser sustentável, responsável, não é muito do burocrático. O burocrático, ele pensa em isso é uma gestão burocrática. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem. Essa daqui, a 10ª, né? Eu também falo sobre os profissionais, né, dentro do serviço de alimento e bebida. Pergunto sobre o profissional responsável pela compra e venda de bebidas no restaurante, alinhado com o gerente, cuida da gestão da adega, estocagem, conservação de bebida, carta de vinho, fluxo de bebida dos bares, né? E aí eu perguntava quem que é esse profissional? Né? Esse profissional é o sommelier, né? O sommelier que cuida, né, da carta de bebidas, dos vinhos, ele que é o responsável pelas bebidas, né? Principalmente no que diz respeito aos vinhos. A 11ª e 12ª eram as questões dissertativas, né? A 11ª, então, eu falava sobre o mercado de gastronomia, ele é de muita concorrência, cabe ao gestor, então, administrar bem o negócio, para que ele se mantenha vivo, né, dentro dessa grande concorrência. E aí eu pedi para vocês explicarem sobre o que é o conceito, né, porque teve uma das aulas que a gente falava sobre essa questão de definição de conceito dentro do setor de alimentos e bebidas, né? E o que eu perguntava para vocês é o que vem a ser esse conceito. Muitos de vocês responderam corretamente, né? Posso dizer que aí a grande maioria acertou essa questão. Cada um com suas palavras, sim, né? Mas chegaram ao ponto que eu queria, né? Conceito, pessoal, né? Só para relembrar, é você definir quem é o meu cliente, que eu vou servir, né? Onde estará o meu restaurante, o meu serviço de alimentos e bebidas, né? O meu estabelecimento. Eu definir qual é o conceito-chave daquele meu restaurante, porque aí eu vou trabalhar em cima de produtos e de qualidade que aquele meu cliente deseja, que aquele ponto me favoreça, né? Então, eu pensar em conceito dentro do estabelecimento de alimentos e bebidas é pensar qual é o meu negócio, o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo.
né? Então, isso seria o conceito, né, de estabelecimento. Tudo bem, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? A última, então, eu falava sobre a visão sistêmica. E como vocês exemplificariam na sua profissão, né? Então, ela é uma pergunta bem pessoal. O que eu busquei nessa questão do exemplo de vocês é se vocês conseguiam, dentro da profissão que vocês atuam hoje, colocar os conceitos de sistema. Né? Relembrando, então, que vem a ser uma visão sistêmica, é você pensar, né, que seja na sua atuação ali profissional, no seu cargo, mas pensar, né, você, colaborador, trabalha em determinada função ali dentro de um restaurante, por exemplo, mas você sabe qual é a qualidade que se preza por aquele prato, por aquele produto, quem é o seu cliente, é você saber de tudo, não só do seu trabalho, da sua atividade, mas do todo, e saber que a sua faz diferença, né? E a marra ou uma determinada etapa desse processo, desse sistema não seja feito corretamente, ele prejudica. Cabe à gestão também conseguir passar para todos os colaboradores essa visão sistêmica, que fala assim, olha, seu trabalho aqui ele é importante, porque lá no final a gente vai ter um prato servido de qualidade, uma boa bebida, uma sobremesa que seja saborosa, de qualidade, mas é resultado de um trabalho em conjunto. Né? Então, isso é visão sistêmica. Pensar num todo, né? Eu fazendo minha parte, mas pensando no todo e sabendo os reflexos positivos e negativos que pode ter no todo dentro da organização, né? Dentro daquele... E que o meu bom trabalho, né? Vamos voltar isso para um estabelecimento de alimentos e bebidas, vai surtir um efeito, né, satisfatório no meu cliente. Né? Ele vai ter aquela sensação, né, de satisfação no meu cliente. E isso é positivo para a organização. Né? E o contrário é a mesma coisa, né? Eu não fazendo um bom trabalho, consequentemente, eu não vou ter bons resultados lá no final. Isso não é positivo para a organização. Então, pensar em essa visão sistêmica é pensar, né, num todo. Tudo bem, gente? Ok, meu povo? Tem alguma questão que vocês queiram discutir, que ficou em dúvida? Notas de vocês, está tudo certo? Quer falar alguma coisa? Aproveita que é o momento. Para mim está tranquilo, Luciana, obrigado. Então tá bom. E aí é o que eu já tinha falado agora há pouco. Se algum de vocês tiver curiosidade, falar assim, ai, Pro, eu quero ver minha prova, eu quero ver o que eu fiz errado. Aí me manda, vocês têm meu contato, me manda uma mensagem e eu mando isso para vocês. A gente revê junto. Se precisar corrigir, dá para corrigir. Né? Eu falo isso porque eu erro também. Né? Às vezes vai que acontece, eu posso errar na correção. Enfim, então, se vocês quiserem dar uma olhada, entre em contato comigo, porque aí eu mando para vocês. E aí a gente vai se falando no particular. Vou pegar o slide agora. Aqui. Então, gente, é o seguinte, né? Hoje o que eu tinha separado para vocês é fazer a correção da prova junto com vocês, tirar as suas dúvidas, esclarecer aí. As notas já foram lançadas, acredito que todos já conseguiram ver as notas. Quem não viu, dá uma olhadinha lá no AVA de vocês.
Não sei como que está o acesso hoje ao AVA, se vocês estão conseguindo acessar normalmente, mas a gente está tendo bastante acesso, né, em horário de aula. Não sei se vocês conseguiriam agora. Mas as notas já estão lá. Tá? E aí, qualquer coisa, vocês conversam comigo. E aí a gente começa a falar sobre um outro tema, né? Ainda dentro da qualidade, mas mais voltado aí para a qualidade na manipulação de alimentos, né? Mas não deixa de ser um reflexo aí positivo para a gestão do negócio, tá? Então vamos falar aí do controle de qualidade e o gerenciamento da qualidade. O material de hoje não está muito extenso, tá? Então acho que hoje a gente consegue falar mais breve, tá? Começa a falar então um pouco sobre brigada de cozinha, né? O que é brigada de cozinha? É a organização, né, de todas as pessoas que estão envolvidas ali diretamente na produção, né, daquele alimento ou daquela bebida, né, daquele serviço de alimentos e bebidas. Então a brigada de incêndio, brigada de cozinha é algo que vem sendo trabalhado aí no decorrer da história. Não é lá nos primórdios, lá nos princípios de onde surgiram os restaurantes que começou-se a falar, vamos organizar as atividades e as funções dentro de uma cozinha. Não, né? Naquela época, o que se desejava, por exemplo, nos restaurantes, era os grandes chefes da realeza que viriam servir pratos a qual a realeza consumia, né? Então, o foco era muito, né, ali no produto final, não tinha muita atenção no processo, né? O que hoje já é diferente. Hoje já atenta-se muito ao processo de produção daquele alimento, né? E brigada de cozinha entra muito nessa questão de processo, né? O que cada um faz, qual é a sua função ali dentro da cozinha. Porque a partir do momento que eu tenho muito bem estabelecido do que cada um precisa fazer, né? Qual que é a minha atividade ali, eu como gestor consigo ter mais controle também, pois eu sei que se é preciso alguma melhoria, ou se há excelência em algum ponto ali, né, alguma atividade, eu sei a quem me reportar, eu sei a quem conversar, né, eu sei quem é o responsável por aquilo, né. Então, no decorrer da história, nós temos alguns autores, né, que fizeram diferença, né, com seus ensinamentos administrativos. Lá no princípio, pensava muito, né, em se produzir algo a qual agradasse aí o paladar dos clientes, pensava muito nas questões financeiras, né, mas essa questão administrativa, voltada para a qualidade, para o processo, deixava-se um pouco a desejar. E aí eu tenho alguns autores, né, que são da área da gastronomia, mas que se aprofundaram aí em questões administrativas, né? Eu tenho o Jean, esse daqui, Jean Tavarian, né? Auguste Scoffer e Paul Bocuse, né? Tenho 3 autores aí que falam, então, sobre as questões administrativas e especificamente sobre brigada de cozinha. Estes autores, então, fizeram questões estruturais, né? Estruturaram o que chamamos hoje de brigada de cozinha. Então, eles são responsáveis aí, né? Porque se diz por toda essa organização dentro da cozinha. Eles fizeram, organização, hierarquia, cuidado com o alimento, ensinando sobre gestão e comprometimento, acima de tudo, paixão por fazer da gastronomia uma arte. Gastronomia é algo que tem que ser considerado uma arte, né? E que o seu resultado final seja, assim, uma arte, né? Porque a gastronomia, ela tem essa característica e ela está, né, dentro das artes, né? Dentro do mundo artístico, engloba, assim, a gastronomia. Porque a gente come muito pelos olhos, não é verdade? Um bom prato, algo bem apresentado, aquilo é lindo, né? Aquilo é arte. Ele tem toda a questão estética dentro da arte, né? Você olha aquilo, você sente, né, até um prazer, né? Aquele prato tão lindo, né? Te dá aquela sensação de alegria, né? De prazer, enfim. Então, por isso que ela é uma arte. Para ser uma arte, pessoal, para ser algo bem feito, bem apresentado, eu preciso de organização, né? E aí é o que esses autores falam, que a brigada da cozinha é a organização de todos os processos, de todas as atividades, a hierarquia, quem é o responsável por cada atividade, a quem ele se reporta,
né? Ou quais as pessoas a qual ele, né, seja o seu superior hierárquico, né? Ter muito bem estabelecida essa questão hierárquica e sem deixar de lado o cuidado com o alimento, a higiene, a manipulação, né? A forma de fazer a cocção daquele alimento que não vai tirar as suas propriedades, né? Daquele alimento, não tire a cor, o sabor. Então tem tudo uma técnica, né? Então eu pensar na cozinha de uma maneira bem profissional e de qualidade, para que o resultado final seja arte. A brigada de cozinha, ela auxilia para que esse resultado seja satisfatório, para que essa entrega, esse produto final seja, né, de fato artístico. Algo que traga, além do sabor de saciar, né, o cliente, vai lhe trazer outras sensações. Tá? Então, a gastronomia como arte é pensar, né, dessa maneira. Eu falo, então, um pouco sobre Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa foi lá na França, né? Um período a qual, na época, né, onde tinha-se a realeza, havia muita desigualdade social. Né? Eu tinha grande parte das pessoas que ali viviam, elas eram trabalhadores. Eu tinha um pouco, né, o crescimento da burguesia, mas eles eram em grande parte. Eram pessoas que trabalhavam, que passavam miséria, que pagavam grande parte, né, pagavam muitas taxas de impostos, eram pessoas que, né, a maioria das pessoas que ali viviam, né, falavam-se, mais de 90% das pessoas tinham baixa renda, pagavam muitos impostos e não tinham dinheiro para a sua sobrevivência, né, eram pessoas miseráveis. E eu tinha uma pequena parcela, que eu tinha lá a realeza, o clero, que tinham toda a riqueza e viviam todas, né, nas suas luxúrias. Oi, filho. Daqui a pouco. Vai lá e pega. Pega lá. Eu deixo. Olha o meu filho, gente. E ele sempre para pedir alguma coisa. Mas então é assim, gente. Na época da Revolução Francesa, era um cenário de crise econômica. Tá? Eles passavam por uma crise econômica, onde a grande maioria da população vivia na miséria, pagando altas taxas de impostos, né, de tributos, né, a serem pagos aí para a realeza, viviam na miséria, enquanto poucos tinham lá suas luxúrias. Né? E aí, na Revolução Francesa, foi uma fase a qual essas pessoas, em grande maioria, se revoltaram contra, né, a realeza e fizeram uma revolução. Oi, gente, eu fui Não, filho, deixa da aqui. minha mãe. Vai lá, vai, guarda isso daí. E aí, gente, dentro desse cenário, né? Por que eu estou falando de Revolução Francesa, né? Dentro desse cenário de revolução, onde houve então essa queda dessas poucas pessoas a qual faziam parte da realeza, do clero, modificou-se as questões econômicas de emprego, né? E aí houve, né, nesse período, desvinculamento de grandes chefes com a realeza, né? Porque tinham-se grandes chefes, lembra que a gente falava que o início dos restaurantes se deu com estes grandes chefes que saíam, né? Que em tempos, né, que eles não estavam tão trabalhando ativamente na realeza, eles começaram a abrir seus próprios negócios, né? Então, nessa época, quando houve então a Revolução Francesa, houve esse desvinculamento, né? Esses grandes chefes deixaram de trabalhar para a realeza, começou a ter mais ainda, né, essa questão de abertura de estabelecimentos de alimentos e bebidas, né? Então, um grande crescimento do setor se deu a essa Revolução Francesa, tá? Eu tinha, então, no período, né, chefes montando seus próprios estabelecimentos, né? Porque se eles desvinculavam aí da realeza, né, deixavam de ter o seu trabalho ali junto à realeza, eles começaram a abrir seus próprios negócios, tá? Característica da época. Alguém quer falar, pessoal? Pode falar. Não? Uma característica aí. Acho que tem alguém com o fone aberto, gente.
Aparecida, acho que tá com o fone aberto. Vou deixar no mudo, tá? Natália, você quer falar alguma coisa, Natália? Natália! Se quiser falar, pode falar, tá, gente? Deixa eu voltar aqui pro slide. Nossa, Natália, você pode deixar mudo alguém? Pode. Nossa! Vai lá pra dentro, tá? Nessa época, gente, então, eu tenho essa grande revolução, mudanças econômicas no país, onde há toda uma criação constituinte, muda-se a economia, chefes que saem da realeza abrem seus estabelecimentos. Eles tinham como característica na época, não tinham preocupação com questões higiênicas, né? Então a higiene era precária, né? Mesmo porque é característica aí da época, as pessoas não tinham tanta preocupação quanto a higiene como nos dias de hoje, né? Então não tinha-se tanto cuidado quanto a higiene. Então é característica aí da época, que foi o início, então, né? O administrativo do negócio era cuidadosamente feito, que é o que eu vinha falando aqui no slide passado, né? Eles cuidavam muito da questão financeira, né? Administrativa, principalmente nessa área aí financeira. Tanto que, né, os negócios aí prosperaram, né? E essa questão administrativa ela vem sendo especializada, melhorada, mas era algo que desde o princípio foi vista com carinho, né? Porque envolvia então a questão financeira, né? O dinheiro envolvido ali no negócio, né? E a higiene era precária, tá, gente? Aí surgem então os restaurantes, né? O lado de atrair clientes com placas dizendo o prato vem daquela época, né? Da Revolução Francesa. Algo que é copiado até hoje em estabelecimentos comerciais, né? De alimentos. Tem o cardápio ali do lado de fora, né? Em alguns restaurantes pequenos, né? Principalmente nos pequenos restaurantes, bares, a gente encontra, né? O prato do dia, alguma indicação ali do chefe, né? Algo que fica bem, né, explícito para o cliente. Algo também da época, né? Por que se chamava restaurante? Porque utilizava o termo de restaurar as forças. Entende-se, então, né, que você vai num restaurante para restaurar suas forças. Né? Na época, então, tomava-se um caldo restaurador, né, que fazia, então, né, você restaurar suas energias aí. Por isso que surgiu o nome de restaurante. Entende-se, então, quando a gente vai a um restaurante, é para nos restaurar, né? Para suprir essa necessidade de alimentação e de repor energias. Se eu vou pensar na essência, né, pessoal, por que a gente vai a determinado restaurante? É porque está na hora de nos alimentarmos. Muitas das vezes a gente vai também para estar junto com os amigos. O restaurante hoje ele tem uma visão muito mais ampla, né? Não é simplesmente só restaurar as energias das pessoas, né? As pessoas frequentam restaurantes e bares, estabelecimentos de alimentos e bebidas para outros fins também, né? Não só restauração de energias, mas por isso que surgiu aí a questão do nome do restaurante, que vem de restaurar. Restaurar energias, por meio do alimento seguro e longe de qualquer contaminação cruzada. Hoje, a gente vai no restaurante para, sim, se alimentar, algo que seja saboroso, seguro e que não vá nos trazer, né, alguma contaminação. Né? E ainda mais quando eu falo em contaminação. Vocês estão me ouvindo? Tem hora que falha, Luciana. É verdade, tem hora que dá uma Oi, cortada. gente. Tô ouvindo normal. Voltei. Cortou, né? Oi, pessoal. Oi, Oi. tem algumas horas só que falha. No geral tá indo bem, mas tem algumas horas que dá uma picotada aí. Ai, que raiva. É minha internet, gente. Tenho certeza que é a bendita. Vocês ouviram o que eu falei agora sobre restaurante?
aqui ou cortou tudo? Não, deu para ouvir legal. Sim, deu para ouvir. Só tá picotando mesmo. É. Ai, que chato. Eu tô aqui numa briga com a Vivo, gente. Só Deus, viu? Mas vamos lá. Espero não cortar de novo, né? Então, vamos falar de qualidade, pessoal? Então, relacionando isso na brigada de cozinha, né? Lá nos processos dentro da cozinha. Eu preciso ter regras e hierarquia. Dentro da cozinha, pessoal, parte de vocês eu sei que já conhecem, já trabalham ou já trabalharam, né? Então, vocês sabem ou vão ter oportunidade de conhecer. Dentro da cozinha existem hierarquias a serem respeitadas. Eu tenho chefe, eu tenho ajudante de serviços gerais, eu tenho a copeira, eu tenho cada um exercendo ali o seu papel. Cada um tem uma hierarquia, responde a alguém e regras, né, são bem claras dentro de uma cozinha. Claro que faltando algum colaborador, a gente ajuda, faz uma outra atividade, mas o que tem que ser claro dentro de uma cozinha é a questão do trabalho em equipe e que também cada um faz a sua parte em prol da equipe, né? Porque o resultado precisa ser de qualidade. Dentro de um estabelecimento de alimentos e bebidas, igual a gente falava em avaliação mesmo, né? A concorrência é muito alta. E o cliente, muitas das vezes, ele troca o seu restaurante por ficar insatisfeito em coisas mínimas. Ele vai deixar de frequentar o seu estabelecimento. Então, tem que ter muito cuidado com a qualidade. Funcionários treinados, né? Então, eu preciso investir em treinamentos. Eu não estou dizendo que eu preciso ter pessoas, né? Vamos contratar só pessoas que tenham ampla experiência, né, em determinada atividade. Não que seja isso necessário, mas que eu preciso estar dentro de um cenário que é de alimentação que é tão mutável, tão, né, cheio de mudanças, eu preciso investir em treinamento. Né? Vamos treinar, vamos servir um prato novo? Então vamos treinar. Né? Enfim, ou contrata-se uma pessoa com pouca experiência, antes de colocá-la ali em prática, vamos fazer algum tipo de treinamento, de orientação, né? Então, funcionários treinados, gente, faz a diferença. Se eu tenho um bom garçom, né, que vai atender ali, que vai estar de frente, à frente com o meu cliente, pegando os pedidos, se ele for bem treinado, se ele tiver experiência, se ele for, né, uma pessoa que vai fazer aquele serviço com excelência, o resultado muito provavelmente vai ser melhor. EPI. Vocês sabem, né, pessoal, dentro de uma cozinha, toda uma exigência de qual a vestimenta correta, sapato fechado, né, de preferência, então, um sapato antiderrapante, né, um sapato de segurança, touca, a gente tem que usar obrigatoriamente, sem adorno, sem anel, sem brinco, piercing, né, então, dentro da cozinha a gente tem que estar cabelo preso, com touca, uma roupa adequada, fechada, né, onde não fique, por exemplo, o pelo aqui, homens, eu já trabalhei em cozinha, teve uma vez que eu fui visitar uma cozinha, tinha o cozinheiro lá, tava com uma camiseta lá do uniforme dele, e ela tava mostrando um monte de pelo aqui do peito, sabe? Isso traz não traz essa questão de higiene, né? Quando a gente vê esse monte de pelo, questões de higiene, né? Tanto do ambiente de trabalho como higiene pessoal. Né? Então, os EPIs entram também, né, nessa questão de higiene, o uniforme das pessoas tem que estar limpo, um chefe de cozinha, né, ele não vai se apresentar todo sujo, ele tem que prezar, né, por manter ali, né, sua roupa em perfeito estado. Fora a segurança, tá, gente? Não tem que prezar pela segurança. Vou manusear a carne, usar uma faca, né, que corta muito, então vou usar aquela luva que vai proteger a minha mão, a luva térmica, né, no caso de coisas quentes. Então, EPIs dentro de uma cozinha são diversos e tem que ser prezado por isso, tá? Segurança em primeiro lugar. Há, consequentemente, um destaque, diminuindo a contaminação cruzada dos alimentos e o aumento de bactérias nocivas à saúde. Há muita atenção, né, pessoal, na manipulação dos alimentos.
Porque muitas das vezes você higienizou ali uma salada, umas folhas, né? Higienizou, colocou no hipoclorito, deixou lá de molho por tanto tempo, enxagou, tá higienizada, tá limpa. Né? E aí você pega uma tábua de carne que picou algum outro alimento, né? Vamos supor que fizeram uma farofa, picaram ali linguiça, cebola, alho, enfim. E aí você pega, coloca aquela alface, aquela verdura esterilizada, coloca naquela tábua, né? Naquele local para corte e está sujo, está contaminado de outro alimento. Então pode ocorrer uma contaminação cruzada. Isso acontece se não tomar cuidado com prateleiras, com pias, né? Locais onde eu vou manipular vários tipos de alimentos. Né? Então há muito risco de se contaminar. Você fez toda a higienização correta, mas na manipulação você foi lá, né, de alguma maneira e contaminou, fez uma contaminação cruzada. E também aumento de bactérias nocivas à saúde. Oi, pessoal. Existe alguma regra ou instrução de como higienizar essa tábua? E, por exemplo, às vezes você tem lá mais de uma tábua, mas suponhamos que você tenha lá uma tábua, e aí você foi lá, fez essa preparação que você falou, né? E depois eu preciso cortar outras coisas. E para evitar essa contaminação, tem algum tipo de instrução de como higienizar essa tábua? Ou não? Apenas água, sabão e pau na máquina? O correto é você ter mais de uma, né? E você separar por áreas. Né? Essa daqui é só para manipulação de carnes, então esse daqui, esse espaço, essa tábua, essa prateleira, enfim, né? Isso seja só para manipulação de doces, de verduras, para que não haja esse cruzamento. Porque assim, tem a questão da higienização das tábuas. Né, elas têm que ser higienizadas também numa solução lá de hipoclorito, tem um determinado período que elas devem ficar lá imersas nessa solução para que seja feita a higienização. Ela tem que ser diária, né? Então, o ideal é que cada área tenha o seu, como posso dizer, os seus materiais, né? Para utilização. Mas tem sim a forma de higienização, só que ela não é feita assim rapidamente. Né? Eu tenho que colocar numa solução para que aquela higienização seja completa. Eu posso lavar com água e sabão, né? Sim, mas não vai ter uma higienização igual quando eu coloco numa solução já preparada para isso. Né? Então, o ideal dentro de uma cozinha é o que a gente já fala em outras aulas, né? Não dá para trabalhar no improviso, né? Eu preciso ter muito preparo, eu preciso conhecer a área, eu preciso ter material suficiente para trabalhar, né? Porque se eu não tenho cuidado com isso, facilmente eu faço uma contaminação daquele alimento, né? Higienizei, fiz tudo certo, mas vou lá e contamino. Ou, por exemplo, eu higienizei as frutas, tá tudo higienizada. Vou fazer uma salada de fruta. Quando eu faço, né, essa manipulação, corto esse alimento, eu faço uma contaminação. Contaminação cruzada também acontece, por exemplo, se o colaborador, né, se a pessoa que está lá manipulando cortou o dedo, não fez o curativo corretamente, não colocou aquele curativo tipo uma dedeira, né, que você coloca no dedo para proteger, para não ter contaminação, você também contamina o alimento. Né? Então, essa questão de tábua, o ideal é que cada área tenha o seu material para utilização, não seja misturado. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Para dar continuidade nessa questão da qualidade, eu preciso entender quem são nossos inimigos, né? Quem são os inimigos aí dentro da cozinha que podem causar algum tipo de falta de qualidade ou contaminação, né? Assim, acreditamos que ficará mais claro e de fácil compreensão. Então, assim, para se pensar na qualidade dentro da cozinha, eu preciso pensar dos meus processos ali dentro, né? E saber cada etapa desse processo para mim entender se dentro daquele determinado processo eu tenho algo que seja perigoso de contaminação, principalmente, né? Na manipulação, qual é a correta manipulação? Ou, por exemplo, eu vou fazer o congelamento de um alimento, ou que a gente já falava em aulas passadas, fiz o preparo de uma sobremesa, quantos dias ela pode ficar, né, resfriada?
quantos dias eu posso, né, não posso mais utilizá-la. Então, assim, para pensar em qualidade, eu preciso conhecer todos os processos dentro da cozinha, né, todas as atividades, eu fazer um mapeamento de tudo isso através de um fluxograma, foi algo que a gente já falou também, né? Um fluxograma é onde eu coloco as etapas de todo um processo, e dentro daquele fluxograma eu entender quais as etapas que podem ter perigo, né? Principalmente quando eu falo em contaminação. Uma ferramenta que é muito utilizada dentro de manipulação de alimentos é o APPCC, né? Análise de perigo e pontos críticos de controle. É uma ferramenta, né? Pode-se dizer sim, uma ferramenta de qualidade, só que ela é focada, gente, só em manipulação, né, de alimentos. Ela é utilizada na agronomia, né, na plantação, manipulação aí de agrotóxicos, né, porque é algo que vai trazer, se não for bem medido, bem, né, colocado ali na plantação, vai trazer riscos para a saúde, né, das pessoas que consumirão. Se eu for pensar numa empresa que faz embalagens, que embala alimentos enlatados, eles prezam, então, por essa ferramenta, a PPCC, que vai pensar, né, verificar os pontos críticos de controle, onde eu preciso controlar dentro dos meus processos para que não haja contaminação. Né? Às vezes eu tenho um alimento que passa ali dentro de um maquinário, né? Será que não tem nenhum resíduo ali dentro daquela maquinário, dentro de algum cano, de alguma tubulação, a embalagem? Então, essa ferramenta, né, essa análise da PPCC, ela é focada então, na manipulação de alimentos. Dentro de um restaurante, então, é o que há, né? A manipulação dos alimentos. Como eu faço, gente, o controle, né? E analisar os pontos críticos e controlar desde o recebimento de uma mercadoria, armazenamento, manipulação, até chegar ali no final a entrega para o cliente, né? Temperatura, né? Como que ele vai estar lá exposto para o cliente? Vamos supor que seja um self-service, né? Eu tenho que manter a temperatura daquele alimento, o tempo que ele vai ficar ali exposto. Então, eu pensar em como, né, eu posso evitar contaminação para o meu e assim prejudicar a saúde do cliente. O APPCC, pessoal, ele é analisado, então, em 7 pontos de vista, né? Eu preciso analisar um processo e verificar qual perigo pode me apresentar, a gravidade, o risco, ponto crítico de controle, né? Seria aqui o quarto, ponto de controle, monitoramento e, por final, uma ação corretiva. Eu vou falar de cada um deles mais detalhadamente, tá? O perigo, então, ó, é a contaminação inaceitável, seja ela biológica, química ou física. Pessoal, quando eu falo em contaminação, né, eu posso falar, então, nessas três características, né? A contaminação, ela pode ser uma contaminação biológica, pode ser uma contaminação química, né? Biológica, que eu posso dizer, então, é proliferação aí de fungos, de bactérias, né? Seja por uma contaminação cruzada ou uma falta de higienização de um alimento. Eu tenho a questão química, né? Vamos supor aqui os agrotóxicos, por exemplo, do alimento, né? Algo químico que foi colocado ali no alimento. Físico, então, seria também na manipulação, né? Talvez um funcionário que não se higienizou muito bem as unhas, corte nos dedos, e aí naquela manipulação ele contaminou, né? E aí pode se caracterizar como uma contaminação física. Quando temos uma contaminação, os micro-organismos se multiplicam e isso causa uma deterioração do alimento. Né? Então, eu preciso verificar um processo dentro do meu estabelecimento e verificar quais tipos de contaminação, né, que tem alerta ali de perigo, que pode acontecer. Porque, gente, é o seguinte, se eu conheço bem os meus processos dentro da empresa, se eu consigo mapear, colocar dentro do fluxograma, identificar que ali é possível que haja uma contaminação, né? Vamos supor que seja o preparo de uma salada. O preparo de uma salada de folhas, há um perigo de contaminação se não foi feito, né, a desinfecção, né, a limpeza ali daquelas folhas, colocada numa solução,
né, correta, no tempo correto, feito toda essa manuseio, toda essa manipulação correta, ela pode fazer mal ali para quem consome, né? Seja uma simples salada. Eu preciso ter tudo muito bem processado, muito bem colocado dentro de um fluxograma, para que não tenha, né, esse tipo de contaminação. Porque eu sei que lá pode haver contaminação, então eu vou tomar cuidado. Isso é pensar em qualidade, tá, gente? Então, eu identifico qual tipo de perigo que está relacionado, então, à contaminação. E aí eu vejo a gravidade. Quando falamos de contaminação, estamos expondo o alimento a algo prejudicial à saúde. O termo gravidade explica justamente isso, né? Qual a gravidade dessa contaminação? A contaminação pode levar essa pessoa a um hospital? Então, eu defino, pessoal, há um tipo de perigo de contaminação. Ela é de nível de gravidade baixa ou alta? Né? Então, eu preciso identificar esses pontos justamente para que se então definido que é uma alta gravidade, né, pode levar uma pessoa para o hospital, foco, né, nesse processo, nessa atividade. Isso, com a estimativa do tamanho do perigo que está sendo apresentado no estabelecimento estudado, né, qual tipo de risco pode levar a este estabelecimento? Tá? Esse tipo de contaminação. Pessoal, contaminação em alimento, cliente passar mal, né, ter algum tipo de reflexo aí negativo quanto a consumir um alimento de um restaurante, isso é muito negativo para o estabelecimento. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Fora que a gente tem a vigilância sanitária, que faz todo o controle, né, de manipulação, higiene, segurança, para que não haja esses riscos. Ponto crítico de controle, tá? Então, defino qual é o ponto crítico dentro de um determinado processo que eu preciso controlar. É o procedimento adotado para eliminar, prevenir ou minimizar o perigo apresentado pela contaminação. Então, assim, eu verifico que ali, em determinada etapa, né, vou voltar para o exemplo simples aqui, que é de higienização das folhas para uma salada. Se eu sei que se não é feita uma correta higienização, né, primeiro eu tenho que fazer a lavagem, passo uma água corrente nas folhas, com cuidado para tirar ali, né, terra, algum inseto que fica nas folhas, algo visível, né? E só depois dessa etapa que eu vou colocar na solução com hipoclorito e deixar lá por um determinado tempo para que os micro-organismos, para que alguma bactéria, né, não passe daquela etapa adiante. Né? E aí eu sei os pontos críticos, porque ao fazer uma salada, por exemplo, o ponto crítico é na higienização das folhas e também, né, se eu for fazer, manipular essa folha, picar ela, fazer algo do tipo, também tem o risco de contaminação cruzada. Então, nesses dois pontos, eu tenho atenção, né, para que não haja contaminação. Pontos de controle. Representa a prevenção dentro das normativas estabelecidas pelas regras sanitárias para as necessidades do negócio. Né? Então, eu prezar, então, pelas regras sanitárias, né, para obter aí o controle das minhas atividades. Monitoramento, verificação, né, ver se está sendo feito corretamente, estabelece qual é o ponto crítico, faz monitoramento posteriormente. Será que está sendo feito corretamente aquela higienização? Né? Se não está tendo uma contaminação cruzada? Se está sendo manipulado corretamente? Se obedece à temperatura, tempo de cocção, água, coleta de amostra. Isso aqui a gente já falou em aula, né? Coleta de amostra. Isso aqui, gente, é importantíssimo, né? Fazer a coleta de amostra. Todos os dias, né? Nas refeições é necessário coletar aí uma amostra. Tem a maneira correta de fazer essa coleta, você não pode pegar no alimento, tem toda uma maneira de manusear ali o saquinho onde você faz a coleta, tem que ter 100 gramas ao mínimo de alimento, né? E é uma etapa importante e é algo que faz parte também do monitoramento, tá? Ação corretiva, pessoal, é algo, né, que muitas das vezes eu fiz o monitoramento e preciso de correção. Né, monitorei e verifiquei que é preciso melhorar algum ponto específico, entre com uma ação corretiva. Né, medidas específicas que vão tratar de corrigir o que não está sendo feito corretamente.
né? Cumprir regras de cocção, de manipulação dos alimentos. Então, pessoal, essa APPCC é uma ferramenta que ela ajuda, que ela auxilia dentro aí da Brigada da Cozinha. Ela auxilia também, é um estudo que se faz, define-se atividades responsáveis por cada tarefa, processos dentro da cozinha, eu defino isso, eu coloco dentro de um fluxograma, né, estabeleço muito bem os processos, e dentro dos processos eu analiso cada etapa do processo, verifico qual é o meu risco que pode ocorrer, né, identifico o risco, verifico se é ponto crítico ou não, faço monitoramentos, correções, para que, gente, lá no final o resultado seja positivo, seja de qualidade, né, voltando sempre para as questões de qualidade. Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem. Tudo. Ó. Tudo bem, professora. Então tá bom, gente. Contaminação, né? Ainda falando sobre contaminação, como pode ocorrer a contaminação de um alimento, né? Os alimentos crus podem ser contaminados, por exemplo, com salmonela, eles já podem vir, né, contaminados com agrotóxicos. Então, tomar muito cuidado com a manipulação dos alimentos crus, fazer uma higienização correta, para que não haja aí esse tipo de contaminação. Contaminação cruzada, que é o que eu venho falando, né? Você fazer uma manipulação de diferentes alimentos, numa mesma placa de corte. Muitas das vezes a gente, na correria da cozinha, a gente faz até ao mesmo tempo, né? Faz tudo junto, porque tem pressa, porque precisa entregar, cozinha é algo muito dinâmico, então contaminação cruzada é muito fácil acontecer. Então precisa atenção. No entanto, a contaminação também pode acontecer por pessoas, né, infectadas, com cortes, sem proteção necessária, resfriado, né, não tem boa higienização das mãos. Dentro da cozinha eu preciso de espaços para a higienização das mãos, eu preciso de álcool 70, tem que estar tudo de fácil acesso para o colaborador, para que ele faça uma higienização, para que ele lave embaixo das unhas cortadas. Então, assim, tem todo um controle em torno disso para que o cliente não seja contaminado, né? Ou às vezes quem está manipulando o alimento está resfriado, está contaminado, está com algum vírus, né? E aí sem querer ele não, né, espirra ali perto do alimento, tosse, isso transmite para o cliente, né? E ele vai se contaminar também. Pode ser também lacres, latas que não foram lavadas, não foram higienizadas, estavam sujas. Isso acontece demais. Então tem que tomar cuidado quanto a isso, tá, gente? Para evitar, então, algum tipo de contaminação, a implantação de treinamentos e o gerenciamento, né, pessoal? Então, eu preciso ter foco no treinamento. Eu tenho que colocar na cabeça das pessoas que trabalham dentro de um restaurante, gente, trabalham dentro de uma brigada de cozinha, dentro da produção de alimentos, da manipulação de alimentos, que a higiene, a segurança, a utilização de EPIs, né? Então, eu preciso treinar essas pessoas e conscientizá-las de que ações dela, por mínimas que forem, se não forem bem pensadas, né, elas vão contaminar o alimento. Né? Então, eu preciso de pessoas treinadas e eu preciso do gerenciamento. Eu preciso do controle. Né? Não adianta nada eu treinar se eu não tenho um gerenciamento. Eu preciso estar, não digo que tem que estar em cima, brigando o tempo todo com as pessoas, não, mas tem que estar de olho se está sendo feito da maneira correta. Às vezes as pessoas não vão higienizar corretamente um alimento, não é porque está com raiva, porque não sabe que está com preguiça. Talvez, né, talvez é porque esqueceu, acha que está fazendo certo e na verdade não está. Então eu preciso de alguém que fique ali de olho e faça o gerenciamento. Eu preciso de divisão de tarefa. Ó que interessante, divisão de tarefa ajuda a evitar a contaminação. Porque eu sei o meu setor de trabalho, eu sei dos materiais que são do meu setor, dos processos, né, das atividades que eu devo ou não fazer dentro do meu setor, eu muito certamente vou evitar a contaminação, porque eu conheço o meu trabalho, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Então, divisão de tarefa ajuda. Trabalho em equipe ajuda também?
claro. Né? Trabalho em equipe ajuda em qualquer área que você for trabalhar. Né? A gente saber trabalhar em equipe faz toda a diferença. Tá? E ajuda a contaminação também. Quer dizer, ajuda a evitar a contaminação, né? Montagem de um fluxograma, né, do serviço do estabelecimento. Analisado, planejando, organizando e monitorando cada função diariamente. Então, pessoal, eu pensar na brigada de cozinha, pensar em questões de higiene, implantar a PPCC, eu preciso montar um fluxograma. O fluxograma me ajuda, então, a entender os processos, né, dentro da organização. Entendendo os processos, eu consigo, em cada etapa ali, né, ter ações corretivas, saber, né, o que deve ou não ser feito. Aqui eu tenho um exemplo de um fluxograma, onde eu consigo fazer um controle higiênico e sanitário do alimento, né? Então, aqui, por exemplo, pessoal, eu estou falando de estocagem, ó, de alimentos. Só que não é um estoque seco aqui nesse exemplo, né? Eu estou fazendo estoque de alimento preparado, né? Então, primeira etapa ali, ó, preparar, né? Fazer toda a separação, todo o preparo, cozimento, porcionar, né? Faço porções. Vamos pensar, lembra aquela aula que a gente falava do catering, né? Que eles fazem todo o porcionamento e aí eles congelam o alimento, né? Então, depois de porcionar, faz o congelamento, resfria, tem a temperatura ideal, ó, né? Entre menos 23 graus para estocagem. E aí, dependendo dos graus, né, a qual está sendo resfriado, tem os dias de validade. Além disso, tem a questão do transporte. Às vezes, pessoal, a empresa preza aqui, ó, pelo preparo, cozimento, porcionamento, faz o congelamento na temperatura ideal, tá tudo bonitinho. O freezer está limpo, está organizado, tá tudo nas datas de validade correta, mas aqui, ó, no transporte, é um terceirizado, vamos supor, né? Então, eu preciso cuidar para que esse transporte também, né, seja feito da maneira correta, que seja transportado, né, que tenha a temperatura ideal para o transporte, porque se não tiver na temperatura ideal, aquele alimento vai descongelar, vai chegar, né, no meu cliente não da maneira que eu esperava, não vai estar com a qualidade que eu preparei, né? Então, eu preciso pensar na questão de risco de APPCC, também nos meus processos internos, mas também nos meus terceirizados, por exemplo, no transporte, no recebimento, né? E aí, aqui, gente, então eu tenho todo um processo que né, então, a estocagem do alimento, que vem desde a preparação, do congelamento, do transporte, né, aquecimento e distribuição. Eu pensar num todo, né, gente? Isso é pensar como um sistema. Eu conseguir mapear, conseguir pôr dentro de um fluxograma. Aqui eu tenho o exemplo também, né, a opção de uma maneira convencional, onde é feito porcionamento, transporta e entrega, né, ali para distribuição, né, para o meu cliente final. Então, isso aqui é só um exemplo de um fluxograma, de uma determinada atividade, né, que eu tenho que fazer um preparo, um resfriamento, uma distribuição, transporte, né? Então, a partir do momento a qual eu, organização, né, uma empresa de alimentos e bebidas, eu sei que é este o processo, então eu vejo, pessoal, que, por exemplo, né, vamos colocar aqui como ponto crítico a estocagem, a temperatura, né? Se esse ponto aqui, ó, vamos supor que se tiver uma queda de energia e ficar tantas horas aí com a temperatura, né, fora dessa daqui, né, o meu alimento não vai conservar. Então, aqui seria um ponto crítico que merece controle, né, merece atenção. Vamos verificar a temperatura, né, vamos ver se tem alguma maneira de não ter tanta queda de energia. Enfim, né, isso tem que ser pensado. As boas práticas de manipulação, então, né, pessoal, quando eu penso em boas práticas, é a maneira correta de se manipular alimentos. Isso é, né, determinado, então, pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
ela é responsável por estabelecer essas boas práticas e por fiscalizar, tá, gente? Então, a agência fiscaliza, ela pune em alguns casos, se necessário, e quem trabalha com manipulação de alimentos tem que conhecer aí as determinações e as boas práticas de manipulação da Anvisa. As regras são as mesmas, independente do porte da empresa. E é aqui, pessoal, que às vezes, né, os microempresários, né, os pequenos empreendedores, eles às vezes pecam, né, porque as regras são as mesmas. Independente se você está preparando aquele alimento na sua cozinha, num pequeno estabelecimento, né, num poucos metros quadrados. Tem que haver higiene, tem que haver segurança, tem que haver utilização de EPIs, tem que ter higienização, tem que ter o material adequado, né? Então, é uma área, volto a repetir, que precisa de experiência e de comprometimento aí no trabalho. Porque senão cai a vigilância sanitária em cima e aí você pode até, né, não conseguir mais nem trabalhar. Falar de alimentação, então, é falar de saúde pública, né? Por isso que a gente tem aí tanta cobrança quanto às boas práticas, porque é questão de saúde pública. O foco de uma contaminação pode estar dentro de um estabelecimento comercial aí de alimentos, né? Então tem que tomar cuidado com isso. A segurança, então, na manipulação, né, a gente não pode deixar passar, né? Ela é de grande importância. Então, pessoal, quem trabalha na área de alimentos tem que ter as regras, as normas aí da vigilância sanitária muito bem presentes, passar isso para os colaboradores, quem conhece, vamos repetir, vamos ter isso na cozinha. Qual que é a maneira correta de fazer a higienização, né? Qual a periodicidade de limpeza aí de freezers, limpeza do chão da cozinha, né? Algo que tem que ser feito diariamente. Enfim, tudo tem que ter muito claro, muito fácil acesso para os colaboradores para que não haja né, falha aí nessas boas práticas de manipulação. Eu não sei se eu tinha passado. Tudo bem até aqui, minha gente? Vocês estão tão quietinhos hoje? Tranquilo. Certinho? Eu tinha trazido para vocês, para a gente conversar aí sobre a aula, né? Era isso daqui mesmo. O que eu queria passar para vocês hoje, como de costume, a gente já então inicia agora as atividades do segundo bimestre, tá? Primeiro bimestre, pessoal, eu atribuí 1000 pontos de atividades para vocês, né? A gente tinha 1000 pontos de atividades. No segundo bimestre, os pontos são mais, tá? São mais pontos para se atribuir. Quem é do segundo semestre já sabe, né? O pessoal do primeiro, então, vocês vão ter mais pontos agora. Eu vou atribuir, então, 1.500 pontos de atividades. Então, hoje eu já estou passando aí para vocês uma atividade que vale 400 pontos. E aí, para a gente compor aí esses 1.500 pontos, tá? De atividade. A nossa próxima avaliação, ela vale 4.000 pontos, tá? Então, ela vale muito mais do que a primeira. Essa avaliação de agora, ela valeu 1.000 pontos, né? Então, Ô, Pro, tem microfone aberto aí, não tá dando, tá picotando de novo. Pronto. Eu estava falando dos pontos, né? Que agora eu tenho 1.500 pontos de atividades para passar para vocês. Hoje eu já estou passando uma atividade de 400 pontos para vocês realizarem. E a prova do segundo bimestre, que ela vai acontecer na primeira semana de junho, né? Se tudo ocorrer aí conforme o cronograma, vai ser uma prova de 4.000 pontos. Então, assim, o que alguns alunos conversaram comigo, falaram, ai, prof, fiquei desanimado. Não fica, gente, porque assim, a prova de agora vale só 1.000, a segunda prova vale 4.000. Vocês ainda têm bastante ponto para conquistar. Atividade vale mais, então tudo vale mais agora nesse segundo bimestre.
Tá? Então, assim, a partir de hoje, oficialmente, a gente começa a cobrar vocês os pontos aí do segundo bimestre. Fora que vocês têm essas outras atividades transversais para realizar, que é o que eu estava falando no início da aula, né? Do desafio nota máxima, do ED. E não desanimem não, tá, gente? O pessoal teve bastante gente que foi bem na minha prova e aí fico à disposição, se alguém quiser conversar comigo depois, pode conversar sobre a prova, tá? Tudo bem, gente? Sim, Pro, tudo bem. Então tá bom. Deixa eu pegar aqui, ó, a atividade de hoje, só para explicar para vocês. Acho que eu tô com ela aqui. Eu deixei ela aberta até o dia 1º, até sexta-feira, tá? Às 11h55. Então, tem a sexta-feira inteira para fazer. Essa atividade, gente, são 4 questões. Eu coloquei em torno de um artigo, tá? Peguei um artigo, ele tem 11 páginas, tá? Mas não se assustem. Ele é de fácil leitura, é um texto bem gostosinho aí de ler. E o foco dele, então, é o APPCC. Eu achei ele interessante porque ele trata sobre um estudo de caso que fala sobre uma empresa de enlatados e sobre a implantação do APPCC, né, dentro desse processo de fabricação dessa empresa aí de enlatados. Não, estudo de caso de uma grande empresa no setor alimentício. Então, vocês têm aí um tempo para ler e responder as questões, tá? As questões estão aqui. Já tô com a resposta aqui, deixa eu baixar. As questões estão aqui, ó, deixa eu pôr na visualização. E aí eu faço algumas perguntas em cima do artigo. Claro que algumas perguntas, pessoal, ao você ter contato com a aula, né, ter visto o material da aula, você já começa a responder. Essa primeira, por exemplo, eu pergunto quais são as 7 etapas aí do APPCC, que foi o que eu detalhei, que começa no perigo, gravidade, e aí segue, então, essas 7 etapas. A segunda dissertativa, depois outra dissertativa, falando aí sobre a implantação do APPCC, e sobre os perigos que tem aí na questão dos riscos, né, de perigos existentes aí dentro da verificação da primeira etapa do APPCC. Quais são os tipos de perigos, né, de classificação de perigos dentro do APPCC, que a gente Professor, falou em aula. quanto vale essa atividade? Essa daqui eu coloquei 100 pontos para cada atividade, para cada questão, então vai contar 400. Beleza. Beleza? Eu quero ver se a gente faz... Porque assim, pessoal, eu preciso fechar essas notas com vocês. A gente só tem o mês de maio, né? Hoje, mas semana que vem já é maio. Então, a gente tem uma... Eu acho que a gente não tem feriado agora, né? Para frente. A gente vai ter, então, hoje mais 5 aulas para fechar essas notas. Então, aí toda aula... Ou pode ser que uma aula ou outra eu não dê atividade, né? Mas eu quero ver se a gente fecha aí essas 1.500 pontos até lá pro dia 20 e pouco de maio. Deixa eu ver aqui, ó. Eu quero ver se até o dia 25 de maio a gente fecha todas as notas de atividade. Então, pode ser que lá no dia 25 eu não vou passar... a gente vai fazer atividade até o dia 18. Dia 25, com certeza, vai ser uma aula que a gente vai fazer revisão, que a gente vai falar sobre prova. Então, eu não vou passar atividade, né? Então, na maioria das aulas, a gente vai ter algum tipo de atividade, mas não em todas, tá? É isso, gente. A atividade de hoje. Vocês têm até sexta-feira para me entregar. E é isso daí. O que eu tinha separado para conversar com vocês era isso, gente, hoje. Você ficaram com alguma dúvida? Quer conversar, falar alguma coisa? Tanto, Luciana, obrigado. Boa noite para todo mundo aí. Boa semana. Então, tá bom. Boa noite, Luciana. Muito obrigada, viu?
Boa noite, gente. Fico aí à disposição, tá? Boa noite. Boa noite do Henrique. Boa noite a todos. Boa semana. Tchau, boa semana para vocês também. Tchau. Obrigada. Boa noite, Tchau. professora. Tchau. Tchau, Pro. Que linda. Tchau. Boa noite, professora. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, Beijo. tchau. Beijo, viu? Boa noite. Obrigada a vocês. Beijo. Tchau, tchau. A Beth vai ficar? A Beth não tá online. Tchau pro pequeno também. Dá tchau, Henrique. Tchau. Oi, Henrique. Beijo. Beijo, tchau. Amanhã é Beth. É que o nome da Beth tá aqui, filho. Mas ela não